A Torre do Relógio, além de ser um edifício, é uma das centralidades institucionais do mundo mágico no Nasuverse, onde outras obras da Type Moon colocou um organismo burocrático, técnico e político que regula, preserva e às vezes reprime a prática da magia entre os humanos. Para nós, fãs do Nasuverse, estudar a Clock Tower é compreender a forma como a sociedade da magia se organiza, os conflitos entre ciência e tradição e o peso de controlar todo esse conhecimento. Neste vídeo eu vou tentar falar tudo o que eu puder sobre essa instituição, sem mais delongas, até porque já falei demais, espero que curtam o vídeo. A torre é apresentada em várias fontes como o primeiro ramo e sede da Associação dos Magos, estando situada em Londres. Historicamente, ela aparece como instituição que consolidou um modo oficial de ser mago, estabelecimento de patentes de fórmulas, hierarquias, departamentos e leis que delimitam quem pode praticar e de que maneira. Se trata de um campus acadêmico quanto de uma fortaleza política, tendo laboratórios, auditoria de mérito mágico, jurisdições e até serviços de repressão interna. A função é dupla, promover e controlar o desenvolvimento do que chamamos de Magecraft e proteger a humanidade de abusos ou riscos. A iconografia associada à torre muitas vezes remete ao estilo gótico vitoriano e à imagem do grande relógio, o que evoca o Big Bang como metáfora visual. Já em representações artísticas, a torre alterna entre a imponência sombria de uma instituição que mede e regula o tempo e ambientes internos cheios de salas de aula, bibliotecas e laboratórios subterrâneos. Na obra de Lord Meloy II, vemos cenas que se passam no interior mostrando corredores acadêmicos quanto às estruturas subterrâneas destinadas às pesquisas perigosas e à contenção. A imagem do relógio, movimento, medição ou até marcha inexorável aparecendo como símbolo do modo pelo qual a associação tenta domesticar forças ancestrais, seja mensurar, catalogar ou patentear. Agora, se tratando de estrutura, é um complexo administrativo dividido em vários departamentos com papéis definidos. Temos o Departamento de Criação vulgo Tecnicismo, dedicado a desenvolver e estabilizar fórmulas e artefatos mágicos. Departamento de Políticas, o que define as regras de conduta, resolve litígios e mantém a ordem, atua como braço jurídico disciplinar. Departamento de Estudos lida com os conhecimentos que fogem às tradições religiosas ou demoníacas, um arquivamento e investigação de lendas e sistemas incompatíveis com teologias estabelecidas. Esse departamento é frequentemente tratado como um dos segredos mais bem guardados da torre. O de vigilância e selamentos, a torre mantém mecanismos para marcar e conter formas perigosas de magia e entidades, incluindo a prática de designação de selamento e outras medidas. Cada departamento tem prerrogativas e crucialmente interesses próprios. A competição interna entre departamentos, facções e famílias mágicas é tratada nas obras como tensão política que move intrigas, alianças e conspirações. A torre também estende sua jurisdição globalmente por meio de delegações. Essa rede global demonstra que a associação visa monopolizar a tecnologia mágica e a regulação do seu uso. Os sistemas de patentes, receitas e propriedade de artefatos mágicos, um dos aspectos mais fascinantes e também politicamente carregados é o sistema pelo qual a torre transforma fórmulas e ritos em ativos econômicos. O registro e patenteamento de fórmulas mágicas. A associação registra técnicas inventadas por seus afiliados e, quando usadas, recolhe uma espécie de taxa. Esse sistema faz parte da torre não só como órgão regulador, mas também como organismo econômico que financia suas operações e exerce poder por meio da propriedade intelectual mágica. A existência de um mecanismo técnico capaz de detectar a ativação de uma fórmula registrada através das estruturas subterrâneas conectadas a linhas de mana é mencionada nas fontes de referência. Assim, a torre controla a circulação de conhecimento e monetiza seu uso. Essa prática abre vários debates, até que ponto seria aceitável transformar conhecimento que pode salvar ou destruir vidas em mercadoria. A hierarquia da torre é bem complexa e mistura mérito técnico, herança familiar e políticas internas. Existem patentes de posição, títulos e níveis que regulam desde mago iniciante ao lorde, passando por graus e categorias específicas. Essas classificações determinam o acesso a recursos, a território espiritual e a possibilidade de exercer controle sobre certos rituais ou tesouros.
Esse sistema pode ser tanto uma ferramenta de ascensão quanto de exclusão social, reproduzindo privilégios de sangue e herança. A torre guarda em suas regras e noções de segredo dispositivos para o selamento de magias e para a designação de indivíduos perigosos. Em várias narrativas, a associação emite designações de selamento que rotulam e restringem magos cujo conhecimento ou prática representa ameaça. Essas decisões não são neutras e envolvem julgamento político-moral. Que tipo de risco justificaria uma política de exílio, prisão ou até assassinato? Fãs e textos canônicos mostram que essa aplicação dessas designações pode ser implacável, criando mitos entre magos e entre o público leigo sobre o poder da torre. Esse mecanismo é apontado como razão para o temor que a instituição inspira. A torre não atua em vácuo, ela negocia e às vezes confronta a igreja, o Vaticano em algumas narrativas, governos e outras organizações arcanas. Em muitas das histórias há uma reclamação explícita de que a torre se coloca como protetora da ordem, ora como potência burocrática que quer monopolizar a legitimidade da prática mágica. A tensão com outras instituições aparece tanto em enredos políticos quanto em missões investigativas. Esses relacionamentos definem grande parte das tramas que envolvem a associação, expondo sua ambição e contradições. A torre nas narrativas contém exemplos canônicos e personagens centrais. Para compreender ela, é preciso ver como atua dentro das tramas. Lord Elmeloy II, ou Waver Velvet, que após os eventos da Quarta Guerra do Grau de Feiticeiro, o personagem se torna professor dentro da torre e é o centro na adaptação que podemos considerar uma ramificação subsequente de Feiticeiro. A torre é cenário de investigações que revelam conspirações políticas internas e o lado jurídico e investigativo da associação. Em vários materiais diferentes, a torre aparece como elemento ativo, não só como pano de fundo. Obras derivadas que envolvem o mistério e direito mágico revelam departamentos pouco transparentes, arquivos proibidos e segredos que transformam a imagem da associação de escola para máquina de estado arcana. Nos fóruns e discussões de fãs surgem interpretações por que a torre não é tão assustadora e fascinante ao mesmo tempo. A torre representa o medo realista de uma elite que controla conhecimento que no mundo real ressoa como universidades ou indústrias. O lado administrativo da torre, que pode ordenar punições drásticas sobre justificativos de segurança, torna a instituição imprevisível e perigosa. Os personagens que trabalham na torre podem ser defensores sinceros do bem maior ou agentes do poder autoritário. O tema do tempo e da medição é poeticamente pesado. A torre, como mediadora do fluxo mágico, encarna uma vontade de domesticar o caos por meios racionais, e essa domesticação tem preços. Fontes técnicas do Nasuverse mencionam a ideia de Spiritual Land, de que a associação pode conferir ou reconhecer Second Warners, indivíduos que recebem autoridade sobre um terreno mágico para administrá-lo. Terrenos com linhas de mana fortes aumentam a eficácia das práticas mágicas, por isso o controle territorial e plots envolvem territórios espirituais são tanto econômicos quanto estratégicos. Possuir um bom terreno significa poder, recursos e inscrição no circuito de patentes. Essa relação entre geografia mágica e poder institucional dá profundidade à ideia de que a torre não regula apenas conhecimento, mas também espaços e recursos. Ao longo do cânone expandido e das obras paralelas, a torre aparece envolvida em episódios-chave. No estabelecimento de hierarquia medieval de magia, conflitos com ramificações antigas, a revolução interna das linhas de pesquisas e eventos mais próximos do presente fictício. Por exemplo, retrocessos e remoções de designações de selo no final do século XX e no início do século XXI. Essas mudanças indicam que ela é dinâmica, capaz de se adaptar e de ser abalada por escândalos ou ações internas. Muitos dos detalhes desses eventos são objeto de contagem de guias cronológicos. Se você assistiu até aqui, chegou a hora de aprofundar mais os detalhes, então se prepara porque tem mais. O segredo mais fundamental da torre é sua localização. Ela foi construída sobre o Spirit Tomb Albion. No Nasuverse, quando a Era dos Deuses terminou, os dragões deveriam partir para o lado reverso do mundo. Albion, um dragão de proporções continentais, tentou cavar um caminho físico até lá, mas faleceu no processo, deixando o cadáver que se estende por quilômetros abaixo da terra. A torre existe para minerar Albion.
seja suas escamas, sangue ou nervos, já que são matérias-primas valiosas para o mundo mágico. A hierarquia da torre é, em última análise, definida por quem controla os acessos às escavações. As camadas mais profundas são tão perigosas que a associação mantém cidades subterrâneas e postos avançados apenas para gerir essa exploração. Eu já expliquei anteriormente sobre as hierarquias, mas só citei os lords. Agora, falando mais profundamente, temos Frame, o nível mais baixo, geralmente para os estudantes iniciantes ou magos com habilidades básicas. Temos Formation, que é a criação, Prof, que é a prova. Temos a Cause, um mago mediano geralmente atinge esse nível, como a maioria dos magos de elite da torre. Por exemplo, o protagonista de Fate Grand Order, ele avançaria nesse nível. Fez é um rank para magos maduros, mas sem poderes excepcionais, ou que são excelentes em outras áreas, como o ensino, por exemplo. Brand, considerando o auge prático de que a maioria dos gênios pode alcançar, muitos dos senhores ou lords da torre atingem esse nível. E por último, Grand, nível mais alto e bem raro na história da torre. Magos com esse rank são considerados monstros, capazes de derrubar até uma nação sozinhos. A Touko Aozaki alcançou esse feito com 20 anos, recebendo dos títulos de cores que, além dessa hierarquia, magos com habilidades especiais valorizadas pela associação recebem títulos de cores. Não há limite de uma pessoa por cor e a raridade indica a singularidade da habilidade. As três cores primárias, vermelho, azul e amarelo, são os de maior prestígio e raridade. Respondendo um ponto que citei no vídeo das irmãs Aozaki que fiz, a Oko recebeu o azul e a Touko o vermelho, aí é a causa desse conflito. Claro que temos outras cores de certa forma inferiores, como preto, laranja ou até verde. Explicando melhor o que são as designações de selamento, é um aspecto sombrio da torre. Se um mago possui uma habilidade tão única ou poderosa que ela não pode ser replicada, que corre o risco de desaparecer com sua morte. Por isso a torre emite isso. Não é uma honraria, é o mesmo que uma sentença de prisão. O mago é caçado, capturado e mantido preservado em um estado de quase morte para que sua magia seja estudada. Um exemplo é o pai de Kiritsugu, que vivia fugindo da associação. Falando melhor dos departamentos agora, temos o de generalidades, o currículo básico e o estudo das fundações mágicas. As individualidades focados em linhagens e linhagens de sangue. A botânica, magias baseadas em plantas e ecossistemas. Mineralogia focada em joias, gemas e a mineração de Albion. Zoologia, estudo de bestas fantásticas. Antropologia, estuda a relação entre a humanidade e o mistério. O de astrologia, o destino e as estrelas, íntimo da família Nemosphere de Fate Grand Order. Arqueologia, a recuperação de artefatos da Era dos Deuses. O de criação, a construção de ferramentas mágicas. O de maldições, estudo de karmas e feitiçarias negativas. O de políticas representa a elite administrativa que governa a associação. E por último, a teoria mágica contemporânea, onde o Waver Velvet atua. É um departamento mais jovem, criado para lidar com os magos modernos e simplificar fórmulas antigas. Dentro da torre temos uma pequena guerra fria entre ideologias. Temos entre elas a facção aristocrática liderada pela família Bartolmeloy. Eles acreditam que o sangue é tudo. Para eles, a magia deve ser mantida apenas pelas linhagens mais antigas. A democrática, liderada pela família Trambello, defendem que o talento deve ser buscado em qualquer lugar, mesmo em magos de primeira geração. O objetivo deles não é a igualdade, mas sim aumentar o poder da torre recrutando novos gênios. E por último, a neutralista, liderada pela família Meluastria, focam no lucro e na pesquisa, frequentemente servem como voto de desempate entre as outras duas. Nenhum vídeo fica completo sem mencionar a mulher que personifica a instituição. Lorelei é a vice-diretora e a única que os 12 lords realmente temem. Ela possui o rank de grande, caça-apóstolos da morte por esporte. Ela representa o teto de poder de um humano comum no Nasuverse. Eu mencionei Albion, mas dentro dele existe o Observatório Carillon. Essa é a prisão de segurança máxima da torre, é um lugar de congelamento temporal.
Alguns prisioneiros são mantidos vivos apenas como processadores biológicos para cálculos que os computadores comuns não conseguem realizar. O diretor da torre é uma figura misteriosa. Ele é conhecido como Brichissan. Ele ocupa o cargo mais alto há mais de 2000 anos. Ele é o fundador do Departamento de Tradições. Eu tentei reunir o máximo de informações que consegui aqui, mas se vocês tiverem algo para complementar, eu adoraria ler o comentário de vocês. Se assistiu até aqui, eu te agradeço. Peço sua inscrição se é novo, seu like para apoiar esse vídeo, porque deu um trabalho do caramba para editar. Não deixe de beber água. Vou ficando por aqui, pessoal. Tchau!